Como começar a estudar Jung? Na minha experiência, quando a gente pega as obras completas, são vários volumes, seguir a ordem é mais difícil, porque nós temos alguns dos volumes nos quais estão reunidos textos, né, que foram palestras, comunicações, que têm o mesmo tema, portanto foram reunidos no mesmo volume, mas não obedece muito à sequência, a gente perde um pouco a sequência da evolução do pensamento. E como a psicologia junguiana é bastante complexa, aliás o nome que o próprio Jung dá, é mais fácil, mais palatável começar pelos conceitos básicos. Na minha opinião, na minha experiência, devemos começar por 3 volumes. O volume 18/1, no qual nós temos as conferências de Tavistock, o volume 7/2, o Eu e o Inconsciente, e o volume 7/1, Psicologia do Inconsciente. Por que essa sequência? Porque nas conferências de Tavistock, ainda que sejam de 1935, é justamente uma época em que os conceitos já estão mais elaborados. Além disso, a linguagem que o Jung utiliza para transmitir os resultados aos quais ele chegou tem que ser uma linguagem mais simples, mais palatável. Por quê? Porque ele está diante de uma assembleia de 200 profissionais de saúde, médicos, conhecedores do vocabulário psicanalítico ou próprios psicanalistas, né? Então, ele tem que se fazer entender. Ele começa na primeira conferência apresentando as funções da consciência. Na segunda conferência, os resultados dos testes, da aplicação dos testes de associação de palavras, que deu origem à teoria dos complexos. Na terceira conferência, ele mostra como ele analisa um sonho, interpreta um sonho e aproveita para introduzir o conceito de inconsciente pessoal. Na quarta conferência, ele dá sequência à análise de sonho, mas agora com conteúdo da esfera mais profunda, o inconsciente impessoal ou coletivo, com seus arquétipos. E na quinta conferência, ele apresenta o conceito de transferência por solicitação da Assembleia, justamente porque é um assunto bastante caro ao vocabulário psicanalítico. A segunda leitura sugerida, então, o Eu e o Inconsciente, o 7/2, você vai encontrar um aprofundamento dos conceitos da estrutura psíquica, né? Então, o que uma consciência experimenta quando em contato com os conteúdos do inconsciente. Então, ele vai falar sobre os conceitos de inconsciente pessoal, inconsciente coletivo ou impessoal, vai falar sobre persona, sombra, vai falar sobre o processo de desenvolvimento psicológico ou individuação, vai falar sobre as estruturas ânima e ânimos e sobre a personalidade humana, que é o coroamento ali, mostrando o que pode acontecer quando a consciência, então, se apodera desses conteúdos, né? A terceira indicação, a psicologia do inconsciente, que está no 7/1, é importante para que você conheça a metodologia que ele está propondo. Então, para isso, ele demonstra como funciona o método redutivo causal, tanto da teoria da sexualidade quanto da teoria do poder de Adler, né? Mostra que existe uma diferença de abordagem, porque nós temos a equação pessoal, então ele introduz a questão dos tipos, né? Tem um capítulo sobre isso, e depois ele apresenta o seu método, que é o sintético construtivo. Se você tiver alguma dúvida sobre esses conceitos, por favor, escreva para a gente, que responderemos com prazer.